Hoje eu vou falar breve sobre algumas coisas que Deus fala sobre filhos. 5 coisas importantes sobre os nossos filhos. Depois nós vamos conhecer um monte de novos filhos que nós temos aqui na igreja. Depois nós vamos fazer uma oração por eles. Obrigado, Moisés. E nós vamos depois orar por eles, vamos apresentar ao Senhor essas crianças. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho, porque depois que o pai vem aqui, o agito todo, ninguém ouve mais nada. Então eu vou falar primeiro, e depois essa mensagem vai ser a nossa oração. Nós vamos orar juntos, essa oração pelas nossas crianças. No livro de Êxodo, capítulo 2, como também em Atos capítulo 7, versos 19 a 21, como também em Hebreus capítulo 11, versos 23 a 26, 3 vezes Deus fala a mesma coisa. Pode desligar esse ventilador, por favor. Deus fala 3 vezes a mesma coisa sobre a mesma pessoa. Quando Deus repete a coisa 3 vezes, é porque é muito importante. E o que ele repete nessas 3 passagens, deixa eu ler, na passagem no livro de Atos, os 3 dizem a mesma coisa, mas no livro de Atos, capítulo 7, verso 19, na verdade vamos começar no verso 18. Então um outro rei surgiu no Egito, um outro faraó, que não sabia nada a respeito de José, porque José tinha salvo, ele tinha sido usado por Deus para salvar o Egito, porque Deus ia usar o Egito para formar Israel em nação. Até ali eles eram apenas a família de Jacó, de Isaac, de Abraão, e agora eles iam se formar em nação. E surgiu então um faraó que não conhecia José, não conhecia da bondade, do bem que José fez ao Egito, senão o Egito teria sido exterminado com aquela terrível fome que aconteceu ali. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Verso 19 do capítulo 7, ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo, o povo de Israel, e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Ele então foi aquele faraó que mandou jogar todos os meninos no rio Nilo, para morrerem afogados e tornarem-se alimento dos crocodilos e das piranhas e de outros animais que tem no rio Nilo. E ele fez isso. Eram dias difíceis. E nesse tempo, olha só o que diz. E naquele tempo horrível, naquele tempo de perigo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Na outra passagem diz, era um menino muito formoso. Na outra passagem diz, era um menino muito especial. E por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Depois a mãe dele colocou no Rio Jordão, no rio Nilo, numa cestinha toda betumada, e lá a princesa encontrou, devolveu para a mãe, que ela não sabia que era mãe, para criar o filho, para ser babá, ainda salariou a mãe de Moisés para criá-lo, e mais tarde ele foi levado para ser criado como filho da filha de Faraó, ou um príncipe do Egito. Mas o que eu queria que você notasse aqui, que aqui a Bíblia diz, nasceu Moisés e ele era um menino extraordinário. Este menino, esta menina que Deus colocou no seio da tua família, papai e mamãe, da família de vocês, é um menino extraordinário. Muitas vezes com o trabalho que dá, e todo dia você olhando aquela carinha, todo dia você olhando aquela traseirinha, geralmente sujinha, e limpando, daqui um pouco o seu filho não parece mais extraordinário como aquele dia que nasceu. Mas aos olhos de Deus e também aos seus olhos espirituais, você tem que reconhecer, como os pais de Moisés, que este filho, essa filha, é um filho extraordinário. A Bíblia diz em Salmo 127, verso 3, que
a criança é uma herança do Senhor. Foi Deus que colocou, que escolheu a sua família para colocar essa criança. Ele é um menino especial. Nunca se esqueça disso. Essa criança é uma criança especial. A segunda coisa que nós queremos entender aqui, que Deus coloca bem claro em Gênesis capítulo 8, verso 21, um capítulo escrito depois do pecado de Adão e Eva, depois do pecado original, depois do momento que a humanidade ficou desconectada de Deus. A Bíblia diz que a partir dali, Deus olhou e viu que o coração do homem era continuamente perverso desde a sua infância. Isso aqui é um conceito muito importante do cristianismo, porque existem algumas filosofias humanas que dizem assim: a criança nasce boa e a sociedade corrompe. Não, mentira, mentira, não tem verdade alguma nisso. A Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade, é que as crianças, por mais inocentes, aquelas carinhas lindas e aquelas bochechas tão fofas, por mais lindas e inocentes elas aparentam, dentro delas há uma natureza ruim. E basta o tempo e um pouquinho de tamanho para você ver como essa criança vai ser ruim. Hoje de manhã, conversando com Alan, que finalmente encontraram o carro dele e descobriram que foi roubado por um homem que já matou pessoas, está na cadeia, já matou pessoas, não dá valor nenhum à vida, é roubar dos outros, matar a gente, meter bala e não está nem aí. E um dia esse garoto também foi uma criança que parecia tão inocente, mas dentro do seu coração havia essa perversidade. Dentro do coração de cada um, a Bíblia diz, afastado de Deus pelo pecado original, existe o potencial de ser um criminoso, e mesmo não criminoso, um inimigo de Deus por causa do seu pecado. Nós temos que entender isso aí. Então a tarefa dos pais é ajudar a encaminhar essa criança para que um dia ela conheça o seu estado pecaminoso, que um dia ela possa então conhecer Jesus para a salvação. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 15, diz assim: o coração da criança está cheia no amazonense nós chamamos de leseira. O coração da criança está cheia de leseira, e somente a correção afastará a leseira do coração da criança. Somente a correção. Toda criança já nasce má. Basta ela ter tamanho para ela colocar esse mal para fora. Ou ela engana, ou ela mente, ou ela é violenta. Eu nasci um pouco violento. Eu me lembro quando eu tinha assim uns 4 anos. Do nada, meu pai tinha feito uma espada de madeira para mim. Aí uma noite, esperando ir para o culto, né, me preparando para o culto, ali com 4 anos, eu vi uma boneca, a minha irmã tinha uma boneca grande assim, aí eu peguei a boneca pela perna, de cabeça para baixo, né, e digo: corta! Pá! Né, no mesmo momento, né, que eu senti ali, eu senti também o defensor da boneca, eu senti um vento raspar pela minha cabeça e pegar assim, né. Meu pai disse: se eu pegar você mais uma vez na sua vida, né, fazendo isso, você vai se arrepender do dia que você nasceu. Quem vai levar a espada vai ser você, né? Sabe quantas vezes eu fiz isso desde aquele dia? Nunca mais. Meu pai me tirou violência contra as mulheres em uma só disciplinada. Sabe por que tem homens que estupram mulheres e são violentos para com as mulheres e batem as mulheres? Quer saber por quê? Porque quando esses garotos eram pequenos e batiam nas bonecas,
Não tinha alguém ali mostrando que aquilo é mal, que aquilo é perverso. Não tinha alguém disciplinando. A Bíblia diz que somente a vara, somente a disciplina, somente aquela palavra dura e às vezes uma sandalhada é o que vai tirar esse mal do coração. Gente, por isso que essa lei no Congresso, que todo mundo está balando, todo mundo não, tem que tirar todo esse deputado, todo senador que votou por isso, tem que tirar, e presidente também que votou por isso, tem que tirar, porque essa lei é contra a Bíblia, ela tá querendo acabar com o Brasil. Isso é mais importante do que o trato econômico que vai ser feito, porque quando você destrói a fibra da família e das crianças, você acabou com o país. A Suécia está aqui, ninguém quer mais ser professor na Suécia, ninguém quer mais criança na Suécia. As crianças se tornaram inimigo número 1 da Suécia, porque promoveram essa mesma lei, que depois a rainha de lá veio para cá e pegou a rainha dos baixinhos para tentar colocar essa lei maldita no Brasil. E nós temos que levantar como povo de Deus, nós temos que levantar como maioria e dizer não para essas coisas, porque Satanás quer destruir o Brasil, e Deus nos colocou aqui para defender o Brasil. E a Bíblia diz que somente a disciplina vai tirar essa leseira do coração do menino. Por isso que o diabo não quer que isso seja permitido. Então, primeiro nós descobrimos que as crianças são formosas, são especiais, são uma herança do Senhor. Segundo, elas nascem com uma natureza pecaminosa, e por isso que a tarefa do pai é sempre estar ajudando a disciplinar, ensinar que isso é errado, sempre tentando corrigir aquela criança. E como é que se corrige? Número 3, através do treinamento. A Bíblia fala que é treinar a sua criança. Provérbios capítulo 22, verso 6, você tem que treinar a sua criança. Deuteronômio diz que esse treino tem que ser diário. Quantos aqui no início do ano você olhou assim a sua barriguinha depois daquele peru de ano novo, peru de Natal, né? Chester, pernil, filé, purê. Aí você olha e diz assim: essa barriga está muito enorme, eu vou começar a malhar. Aí você vai para a academia, você paga a sua mensalidade, você vai para a academia e você trabalha feito um louco na primeira vez. Na primeira noite que você vai lá na academia, no outro dia você não anda. Você ainda vai mais uma vez naquele mês, né? Porque você já pagou. No segundo mês você não paga nem mais a mensalidade, né? E você muito menos malha, né? E sabe por que a maioria das pessoas nunca desenvolve aquele corpo escultural que você tem só na sua imaginação? Porque da imaginação não vai sair, né? Porque você não treina. O corpo não acontece de um dia para o outro, é aquele constante treinamento, né? É exercício sobre exercício sobre exercício. É quando você não se sente bem, quando você está gripado, você ainda vai lá e você exercita. Você é constante no seu exercício. A Bíblia diz que o treinamento de uma criança também tem que ser como exercício, é um treinamento, já fala tudo, treinamento, não é uma coisa que você faz uma hora e outra hora você não faz. O grande segredo de você criar uma boa criança é treinamento, significa que é dia após dia, sinta-se bem, sinta-se mal, você vai lá e você treina, e você exercita, e você trabalha aquelas coisas, você trabalha até aquilo se tornar um hábito daquela criança. É treinamento. Deuteronômio capítulo 6, ele diz que você tem que fazer isso quando você acorda de manhã. Quando a criança acorda de manhã, você já tem que começar a treinar. Quando você senta na mesa, quando você caminha com seu filho, quando você bota para dormir à noite, você tem que treinar, ensinar as coisas de Deus, ensinar o bom comportamento, ensinar essas coisas que a Bíblia diz que são importantes para que o seu filho seja um sucesso agora e sempre. É um treinamento. Treine o seu filho. Bons filhos não acontecem, são treinados. Hoje eu vi a história de uma criança que está aprontando muito. Aí numa investigação eu descobri, o pai vai trabalhar o dia todo, a mãe vai trabalhar o dia todo e deixam a criança com os avós, e os avós botam a criança na frente de uma TV, e é a TV que está ensinando o filho, e depois querem saber por que a criança é violenta.
Aí a criança faz aquilo que está sendo treinada, que todo mundo, todo dia ela vê na TV, que é violência nos desenhos, violência nos filmes. Aí quando a criança faz um desenho de violência lá na aula, escreve uma coisa que você está pensando aí, faz um negócio de violência, aí vai para o psicólogo, mete tarja preta, porque essa criança é um psicopata. Não, essa criança está sendo treinada a ser essa criança. Então, terceira coisa, as crianças precisam ser treinadas, significa ações repetidas, com constância. Número 4, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 3, nós temos uma passagem onde fala que Davi era um rei muito ocupado. Davi estava na época da expansão de Israel, sempre guerras com os inimigos, sempre em expansão. Davi foi o homem que mais estendeu o território de Israel, de todos os reis, chegou ao território máximo durante o reinado dele. Era um homem de guerra, era um homem de grande esforço, de muito trabalho, mas a Bíblia diz naquele capítulo 4, verso 3, que assim mesmo ele tirava tempo para colocar o pequeno Salomão no seu joelho, para instruí-lo. E ali ele fala que ele disse, quando menino pequeno me botava no meu joelho e me falava sobre fugir da mulher imoral, fugir das galeras, fugir de certa coisa. Ali tem uma lista de coisas, tem 2 capítulos de coisas que Davi ensinava para o seu filho, sentado ali no joelho. Papai, você tem que passar tempo com seus filhos. Mamãe, você tem que passar tempo com seus filhos. Outro dia eu liguei para um irmão aqui da igreja e disse assim: irmão, tem um negócio aqui, sugeria uma necessidade da igreja, e eu conversei com ele, será que você poderia fazer isso aí? Ele disse: pastor, eu gostaria, mas eu chego em casa depois de um dia longo de trabalho, ele trabalha longas horas, eu chego em casa e eu ainda tenho 2 bênçãos que eu tenho que treinar. 2 bênçãos que eu tenho que trabalhar com eles para treinar nos caminhos do Senhor. Eu digo, não precisa falar mais nada, ali é seu ministério, aqui você está desconvidado, não vou mais convidar você para isso. Por quê? Porque ele entendeu como Davi, que você tem que colocar o menino aqui no seu joelho e treinar esse menino. Você tem que ter tempo para criar filhos. Nós temos uma irmã aqui da igreja, que ela e o marido ganhavam bem, razoavelmente bem, os 2 trabalhavam. Aí ela tomou uma decisão, ela viu que os meninos não estavam andando bem. Ela decidiu largar o trabalho, apertaram o cinto, mudaram, foram até para um lugar menor do que moravam antes, simplificaram a vida, simplificaram o carro, e ela ficou em casa para criar os meninos. Os meninos estudam à tarde, que é o melhor horário para meninos, por sinal, isso comprovadamente, dormem bastante, a maioria das crianças não dormem bastante, acordam, eu creio assim, ali pelas 8, 9 horas, 8h30, olha esse barulho aí, tá para acabar comigo, e então elas dormem ali, aí a mãe pega e dá o café da manhã, todos tomam café juntos, aí leem a Bíblia, cantam um corinho, pegam as meditações, decoram os versículos, aí vão fazer os deveres de casa, os deveres da escola, vão estudar, e as 2 crianças, simplesmente, a diferença foi fenomenal, e tudo aquilo que a mãe trabalhava para tentar ter, para poder dar cursos para os filhos, adivinha, Deus está dando bolsas de estudo, bolsas desses cursos todinhos, bolsas de atletismo, bolsas para eles poderem usufruir. E é assim que a Bíblia diz: você procura primeiro o reino de Deus, procura primeiro aquilo que Deus quer, e Deus vai cuidar daquelas outras áreas de necessidade. Então, veja só, e é uma família abençoadíssima, é 2 dos melhores filhos que eu conheço nessa igreja. É uma bênção você estar ali por perto daqueles filhos, e amam a Deus, e são tementes a Deus. Então, entenda que o maior presente que você pode dar para o seu filho é tempo, não uma vez no ano, no dia das crianças, mas sempre, todo dia se puder, todo dia, tire tempo para os seus filhos, porque é preciso tempo. Já aprendemos então que toda criança é especial, toda criança, ela nasce com uma natureza pecaminosa, toda criança precisa ser treinada para você tirar esse caminho deles, você precisa
tirar tempo. Número 4, você precisa ter tempo para o seu filho. Coloque no seu joelho, no seu colo, ensine o seu filho. E finalmente, entenda que se a sua criança nunca for um advogado, sua criança nunca for um dentista, sua criança nunca for um homem rico, mas se ele chegar no céu, você já cumpriu a maior missão de todas as eras. Se o seu filho chegar no céu, você já cumpriu a sua missão. Hoje eu estava conversando com uma mãe, e o marido dela, muito religioso, e caiu fora. O santarrão caiu fora. Arranjou outra mulher, deixou ela, abandonou ela e o filho. Aí um processo horrível de separação. Eu conversei com a mulher, eu entendo que você sente falta daquele homem, se bem desse tipo de homem, não sei se a pessoa tem falta, mas você sente falta daquele homem ali do seu lado, você sente falta daquela segurança, falsa segurança, porque o homem, na verdade, não dá essa segurança não, né? Mas você sente aquela segurança, é tipo assim um boneco, você podia botar um boneco também é a mesma coisa, aquele sentimento de segurança, e você dá é o lencinho, o coeiro que o menino carrega para cima e para baixo, né? Mais ou menos assim, e eu digo, eu sei que você vai sentir, talvez nessa vida você nunca será amada e beijada, mas você primeiro, você tem que entender que você é amada por Deus. Segundo, a sua missão não é ser amada, a sua missão é botar esse menino no céu. A sua missão é botar esse menino no céu. Se esse menino chegar de mãos dadas com você para o céu, ou se você for antes dele, um dia você esperá-lo, quando chamarem o nome dele, você já estiver no céu, ali esperando abraçá-lo nos portais eternos, você terá cumprido a sua missão. Essa é a sua missão de vida. Então, ajudar a nossa criança a entender e achar a salvação. Para isso você precisa ter um bom testemunho. Você não pode ser uma coisa em casa, outra coisa fora. Você tem que ter um testemunho sem hipocrisia. Você precisa trazer o seu menino para a igreja. Eu sei que às vezes você quer dormir mais um pouquinho, mas essa igreja é o seu maior aliado, como eu falei no início. Tem pessoas aqui que as pessoas que trabalham com crianças passam de 3 a 5 horas só no sábado, sem contar as horas e horas e horas na semana que eles passam preparando para o seu filho, para poderem dar melhor educação para o seu filho nas coisas espirituais. Nós somos o seu maior aliado. Não perca essa oportunidade. Só porque não é cobrado uma mensalidade, e tem pessoas interessantes que vêm aqui saber quanto é a mensalidade para poder botar o filho, e às vezes nós de casa nem valorizamos aquilo que nós temos. Nós somos o seu maior aliado. Aproveite, traga o seu menino. Enquanto falamos isso, traga o seu menino e venha cedo. Hoje tinha uma mãe reclamando porque o filho atrasou. Sim, chegou 8 horas, tem que dizer o versículo. São 450 crianças que tem que dizer o versículo em cada turno. Faça as contas. Tem 70 pessoas para ouvir os versículos. Você chega 1 minuto antes da hora, como você quer que o seu menino fale o versículo para entrar junto com os outros. Marque no seu relógio 7h30. E depois do seu filho falar o versículo, aí você vai merendar com ele, tome um cafezinho, um Nescau. Chegue mais cedo, dê importância para as coisas de Deus. Faça isso e você vai ver a diferença no seu filho. Hoje à noite, nós vamos conhecer novas famílias, novos bebês que Deus tem colocado no nosso meio. Novos bebês que os pais precisam entender e lembrar dessas 5 lições. Toda criança é especial. O coração da criança já nasce pecaminosa. É o treino que vai mudar esse caráter. Você precisa passar tempo com seu filho, colocar no seu joelho, falar das coisas de Deus, falar do carinho, fazer o seu filho se sentir amado. Dê instrução, sentado no seu joelho, no seu colo, aquele tempo que você tem com ele, com ela. E finalmente a sua criança precisa de salvação. Esteja orando desde já, não force essa salvação, isso tem que ser uma decisão dela quando ela chegar no momento de entender o arrependimento, de entender pecado, de entender arrependimento. Não force, nunca force seu filho a uma decisão antes do tempo.
Por isso que a igreja é importante, onde ela vai ser ensinada. Isso no tempo próprio, ela vai tomar essa decisão.